Olá, e aí, tudo bem? Vim aqui, meu nome é o professor George da escola IJS Cursos e vamos começar com o seu curso de atendimento a clientes em diversos lugares. Pode ser uma farmácia, pode ser uma drogaria, pode ser um supermercado, pode ser uma loteria, aonde todos esses locais vão seguir um certo padrão de atender o cliente com eficiência e qualidade, prestar com muita atenção, paciência, sabedoria, conhecer todos os produtos que ali são vendidos. É claro que você teve aqui e fez uma prévia desta aula. Aqui nós vamos ter aqui, as informações, o nome do curso no seu certificado e no verso do seu certificado as informações correspondentes ao curso. Isso é o cronograma de assuntos que vão desde a função de atender os clientes, passar mercadorias, as funções de repor mercadorias. Por exemplo, em um supermercado, podem contratar pessoas para trabalhar como caixa, ficando apenas no caixa. Mas em uma empresa menor, talvez vão adquirir mais algumas atribuições para esta pessoa. Talvez vai atender os clientes, talvez vai trabalhar no balcão, talvez vai organizar os produtos, acompanhar as promoções, colocar placas, preços. Então, dependendo do local, vão adaptando a função. Por exemplo, se você for trabalhar de atendente em uma farmácia, nós vamos ter lá os medicamentos, os vencimentos, a organização, atividades de limpeza, apresentação dos produtos, promoções, propagandas. Tudo isso você vai ter que conhecer toda a estrutura daquele ambiente para desenvolver um bom atendimento. A mesma coisa vai acontecer com você se você for um atendente de caixa em uma loteria. Vai ter que conhecer todos os jogos, todas as promoções, Telecena, Mega Sena, Goiás da Sorte, produtos que possam ser vendidos naquela empresa. Então, tudo isso você vai ter que ter um certo conhecimento. Então, conforme a empresa aonde a gente trabalha, o nosso conhecimento é voltado para aquele segmento que a gente trabalha. E aqui, nos próximos vídeos, você vai ver uma descrição sobre isso, para você aprender e aprimorar ainda mais os seus conhecimentos. Assista, acompanhe, veja até o final deste vídeo para você compreender todas as informações. Olá, olha eu aqui de novo. Na segunda parte, nós vamos falar então nesse momento sobre trabalhar como atendente ou operador de caixa em uma loteria, que vai seguir uma hierarquia, onde nós vamos ter os gerentes, os encarregados do caixa. Muitas das vezes, por ser um local menor e ter menos funcionários trabalhando, vão desenvolver mesmo a função de caixa, de fazer o recebimento de boletos, códigos de barras. E o principal foco desse local é que os atendentes, os caixas, as pessoas que trabalham nesse local, terão que saber e conhecer tudo sobre os jogos, né? Sobre Mega Sena, Loto Fácil, Loto Mania, ter um conhecimento complexo sobre todos esses jogos, aonde sobra também a função de você oferecer esses jogos todas as vezes que um cliente passar e vier pagar uma conta, terminou, vai sobrar o troco, você tem que incentivar o cliente a fazer uma fezinha, como dizem por aí. Talvez você pode até mesmo ser um pé quente, aonde olha o que acontece. Tem os respectivos salários, além desses respectivos salários, a pessoa ainda ganha mais uma premiação. Se o bilhete que você vender for o bilhete premiado, as casas lotéricas, as caixas, né, Econômica Federal, também disponibiliza um pequeno prêmio para quem foi o vendedor. Aqui nós vamos ter um sistema, como é chamado? Lá na sua apostila você deve ter visto, é PDV, né? O ponto de venda, onde a gente passa as mercadorias. Aqui não é uma mercadoria, um produto físico, né? É mais os jogos que vão ser vendidos e também Telecena, Mega Sena, os jogos comuns, raspadinha, né? O recebimento de boletos. Também possui o sistema PDV integrado ao sistema da Caixa Econômica, onde é possível fazer saque, né? Pagar o benefício, aí, aposentadoria, pessoas que vão até esse ambiente que não querem ir na caixa, no banco, para fazer o saque do seu dinheiro, eles podem sacar o seu dinheiro na loteria. É claro que vão ter regras de limites de valores, que tudo isso cabe ao atendente passar essas informações. O sistema, a empresa faz um prazo de adaptação e conhecimento no sistema, que isso a gente aprende nos primeiros dias de trabalho. Colocam a gente do lado de uma outra pessoa para a gente fazer uma adaptação e conhecer exatamente todas as rotinas desse ambiente.
Oi, estamos aqui no nosso próximo segmento. Você também pode trabalhar em uma loja de eletrônicos, uma loja de departamentos, tipo essa que nós estamos vendo aqui na televisão. Vender produtos, televisores, som, cama, mesa, banho, vários produtos. A função de atender os clientes, ela vai englobar todas essas funções. É claro que nesses locais nós vamos ter de novo aquela questão da hierarquia, onde vamos ter o gerente, os encarregados de setores. A maioria dessas lojas, elas chegam a dividir os segmentos. Atendentes, vendedores, apenas para os eletrônicos. Um segmento, onde a pessoa tem que conhecer sobre todos esses produtos, celulares, televisores, né? A parte de elétricos. Nós vamos ter também a parte de cozinha, geladeiras, fogão, produtos, utensílios domésticos, que serão apresentados aos clientes por outros vendedores. Não é um vendedor para englobar todas as áreas, e sim uma pessoa responsável por cada área. Se for uma parte, por exemplo, de guarda-roupa, sofás, camas, colchões, então vão ter pessoas que são contratadas pelas empresas para atender os clientes especificamente sobre esses produtos, trazendo assim para o cliente uma maior confiança. Você já deve ter ouvido, os vendedores, a grande maioria, falam: nossa, tem um desses lá em casa, é muito bom, meu parente tem, meu amigo tem. Isso vai transcrever para o cliente uma confiança maior no serviço e no produto que está sendo oferecido. Isso você vai ter que convencer o cliente. É claro, se você é vendedor, você já conhece, você já testou o produto. Até mesmo se está na loja, por exemplo, um colchão, você tem que colocar o cliente para deitar no colchão, para ele sentir a sensação da utilização. Um sofá, uma televisão, mexer. Já viu que muitas lojas estão levando o atendimento mais próximo ao cliente, principalmente, por exemplo, os celulares. Antigamente a gente via na vitrine, não podia nem tocar. Agora ele já tem produtos de mostruário, aonde o cliente ele pode manusear, pode ver como é a ferramenta, ver a câmera. O cliente já faz todo esse acompanhamento. Então isso vai ser a função de atendente e vendedor nas lojas de departamentos. Voltamos. Olha só, as funções de atendente vão além de atender o cliente. Por exemplo, em um supermercado, nós temos as gôndolas onde elas estão cheias de produto. Além de você atender os clientes, demonstrar os produtos, conhecer, porque nos supermercados e nas lojas são tudo segmentados. Produtos de higiene e beleza, hortifruti, açougue, padaria, tudo organizado e distribuído no supermercado. Algumas empresas falam que você jamais vai poder fazer isso. Olha, senhor, é lá no final do corredor. Não, algumas lojas dizem que você, como atendente, se você está como atendente, se você está como repositor, se você está como promotor de venda, divulgador de serviços, estando dentro da loja, todos os prestadores de serviço devem acompanhar o cliente até a prateleira e exibir o produto, transcrevendo assim uma maior presteza na hora de fazer o atendimento. Então, pense nisso. Aqui também vai ser incluído para você as funções de reposição de mercadoria. Olha só o que as lojas fazem, né? Quando o produto está quase vencendo, já começa a observar no sistema de estoque as datas de validade. E aí, os produtos mais novos que acabaram de chegar, eles ficam na parte de trás da prateleira. E os produtos mais antigos, aqueles que já estão lá há um certo tempo, eles são trazidos para a parte da frente da prateleira. Isso acontece não só no supermercado, numa farmácia, numa loja, numa loja de televisores. Os produtos mais antigos, eles tentam serem vendidos antes para o cliente. Algumas lojas, quando o produto está quase vencendo mesmo, elas já fazem até uma promoção para que os clientes levem embora esse produto para não haver prejuízo. É claro que existe algumas fábricas que fazem o seguinte: eles recolhem os produtos vencidos para dar outros fins. Então, isso vai depender da organização da loja. Por exemplo, em uma farmácia, os produtos não são descartados. Até lá na casa do cliente, se ele tiver um produto vencido, ele traz, tem pontos de coleta, pilhas, remédios, tudo isso para ser devolvidos nesses ambientes. Tem supermercados que têm pontos de devolução de produtos vencidos. E olha que interessante, se o cliente achar um produto vencido nas prateleiras, as leis falam que ele tem o direito de ganhar outro inteiramente gratuito, sem pagar nada mais por isso. Não é interessante? Então isso vai esforçar bastante o serviço do atendente, porque terá que ficar de olho em todos os produtos para não deixar nenhum vencido
nas prateleiras. Algumas empresas ainda fazem outra coisa, né? Pegam e tiram algumas das gôndolas e colocam produtos próximos à data do vencimento. Isso se chama remarcação dos preços, né? Vão colocar uma etiqueta nova, um código de barras feito exatamente para isso. Se o produto custava R$ 7,99, quando ele está quase a vencer, eles vão reduzir o preço deste produto, colocando a R$ 3,99, fazendo assim com que uma promoção e que os clientes levem ainda mais esse produto, retirando ele da loja para evitar o prejuízo, pois nas atividades de reposição, porque o atendente ele vai atender o cliente, ele vai vender os produtos, organização das prateleiras também vai ser uma das suas responsabilidades. Neste caso, os produtos não podem vencer, pois fazem-se balanços para descobrir se os produtos que estão na prateleira realmente são a mesma quantidade que está no sistema de estoque. Os gerentes fazem todo o acompanhamento disso para evitar o prejuízo dentro das empresas. Olha, estamos aqui de volta e vamos falar para você sobre a função de atendente de farmácia, conhecer os medicamentos, as cápsulas, os comprimidos, saber especificamente todas as informações sobre esse produto para vender ao cliente. Existem os produtos referência e existem os produtos genéricos. O que seria um produto referência, né? Aquele que foi criado primeiro, que passou por todo um processo de pesquisa, que fizeram testes com pessoas, né? Fizeram testes com animais, fizeram dosagem, testes em grande parte da população que provaram que não há nenhum prejuízo para a saúde dos consumidores que venham a comprar. Já existe também os produtos de uso controlado. Existe o uso livre e o uso controlado, que nas caixas dos produtos estarão lá escritos, venda só com prescrição médica. Nos sistemas chamado de PDV, tem a parte onde eu vendo o produto, tem a parte onde eu lanço uma receita, onde eu cadastro os dados do médico que fez a emissão dessa receita. Tudo isso para atender o cliente. E quem vai desenvolver essa atividade são os atendentes ou balconistas ou caixa. Isso vai depender da estrutura do local. Hierarquicamente, numa farmácia nós vamos ter o farmacêutico ou o gerente, depois nós vamos ter os balconistas, depois nós vamos ter os atendentes e também a função do caixa, nós vamos ter também função de entregas, mas agora com esta febre, né, de delivery, o cliente compra através de aplicativos que já mandam entregar o produto na casa do cliente, evitando assim o contato do cliente lá na farmácia. Mas o momento em que o cliente vai nesse ambiente, ele precisa ser muito bem atendido. É um momento um pouco delicado, porque o cliente procura esse tipo de serviço muitas das vezes na ausência por exemplo, do SUS. Talvez ele não quer ir fazer uma consulta, esperar horas e horas por um atendimento num CAIS, numa UPA, numa unidade de pronto atendimento. Então ele vai na farmácia e para o atendente ele passa os seus sintomas. Algumas empresas utilizam o sistema PDV para apresentar. Não é bom você indicar produtos ou medicamentos para os clientes, porque eles podem ter algum tipo de alergia a algum componente da fórmula. Tem os referências, que foram aqueles pesquisados, e depois do processo de pesquisa, passaram-se alguns anos, é liberado para que a empresa faça o remédio genérico, que começam a vender por um preço mais acessível para os clientes. Tem os mesmos princípios ativos, a mesma composição de venda, e tudo isso você como atendente. Porque quando você trabalha num setor, numa área, num ramo de atividade, é fundamental que você conheça todos os produtos e serviços que vendem ali. Assim como os outros segmentos, um supermercado, uma loja, também ficamos de olho nas datas de vencimento dos produtos. Também ficamos de olho na organização, nos estoques, nas prateleiras, na limpeza, na organização. Também como uma loja, que os vendedores são segmentados, na farmácia não é diferente. Também vai haver a segmentação dos trabalhadores, alguns que vão ficar responsáveis só pelos medicamentos de uso controlado, alguns que vão ficar só responsáveis por cosméticos, produtos de beleza, alguns que vão ficar responsáveis só por vendas de produtos diversos, fraldas, né, produtos de outros segmentos. Então, eles fazem essa divisão. Algumas farmácias, com esse ampliar, né, das lojas, ficando mais elegantes, mais bonitas, estão até mesmo vendendo perfumes. Então, pegam pessoas para ficarem especificamente sobre perfumes. Por exemplo, o atendente não é só lá na farmácia, não é só na drogaria.
Você já deve ter ido, por exemplo, hein? Não é uma propaganda, nas lojas O Boticário. Os atendentes conhecem o produto, conhecem as fragrâncias, amadeirado, suave, né? Tem um monte de informações. E geralmente isso a gente aprende no dia a dia da profissão, com os colegas de trabalho que vão me apresentando. Algumas empresas chegam até fazer um treinamento de integração, que é uma adaptação para me apresentar toda a estrutura da empresa para me conhecer. Se me colocam como atendente e nesta função eu desenvolvo atividade de vendas, pode ser que até algumas dessas empresas eu chegue a ter um recurso a mais, uma comissão por venda destes produtos, o que é mais interessante ainda, né? Então, essa foi a descrição do atendente de farmácia, que ele pode se enquadrar também. Poderia ser um atendente de supermercado, poderia ser um atendente de uma loja. As funções são muito parecidas, porque o foco é atender aos clientes. Em todos os segmentos, você tem que conhecer muito bem o produto que você vai vender para atender o cliente com a maior qualidade, maior eficiência possível. Paula, olha só, agora vamos falar sobre a atividade de atendentes, mas só que em alguns lugares o atendente faz mais coisas do que ser apenas um atendente. Ele pode ser o responsável pela reposição dos produtos, fazendo o acompanhamento das datas de validade, trocando preços, organizando os produtos e uma das principais fases da reposição de mercadorias. Por exemplo, numa loja de eletrônicos, talvez não vão chamar de repositor de mercadorias. Colocam como empacotador pacote, colocam como almoxarifado, colocam como auxiliares de depósito. São as pessoas que fazem o controle do estoque dos produtos. Muitas das vezes, na hierarquia, os gerentes, depois nós temos os encarregados, depois nós temos promotores, repositores, estoquistas, auxiliares de almoxarifado, que são as pessoas responsáveis por lançar os produtos nos sistemas, o preço, todas as informações, códigos de barra, fazer atualização, a empresa faz uma promoção, por exemplo, numa farmácia, vão vender um produto mais barato, pegam o código de barras desse produto, entram no sistema e fazem a alteração do preço deste produto, pois quando o cliente selecionar, escolher o produto lá na prateleira, ele vai passar pelo caixa e o produto já vai estar com preço mais barato, porque ele foi cadastrado desta forma. Então eles fazem todas essas políticas de promoção e é uma função do repositor fazer a organização. Você já deve algum dia ter ido em um supermercado e ouviu na caixa de som falando bem assim: atenção, senhores clientes, no corredor da seção de sabonetes, promoção incrível, unidade do sabonete tal a apenas 99 centavos. Os clientes ficam desesperados, correm para ir lá para pegar todos os produtos, né? Então, neste caso, quem organizou a prateleira, colocou aquele monte de produtos, alguns estão trazendo o carrinho naquele momento que anuncia a promoção. Os clientes vão ao delírio, alguns até pulam em cima do carrinho para pegar os produtos, né? Então, a atividade do repositor é essa: organizar os produtos nas prateleiras, verificando e acompanhando as suas datas de validade, atendendo o cliente, esclarecendo dúvidas, pois muitas das vezes essa parte de reposição é muito importante, pois o cliente ele vai falar com a pessoa que está trabalhando no caixa. Muitas vezes a única pessoa com quem ele vai falar é com o repositor, que em alguns lugares são promotores, repositores, ou almoxarifado, ou estoquista. É a mesma função, onde eu faço o cadastro, faço o acompanhamento das notas fiscais, faço a distribuição dos produtos dentro da loja. Algumas próprias lojas contratam seus repositores, mas algumas trazem esses repositores das fábricas. Por exemplo, grandes distribuidoras de produto, elas contratam os repositores e eles passam de loja em loja repondo apenas os produtos. Olha, não é propaganda, mas, por exemplo, você poderia ser contratado para ser um repositor de produtos a Cristal Alimentos. Já deve ter ouvido falar nessa marca, né? E então você iria no Bretas repor os produtos Cristal, arroz Cristal, feijão Cristal. Você iria no supermercado Barão fazer o mesmo processo, arroz Cristal, feijão Cristal, e daí por diante, no Bretas, no Carrefour, no Hiper Moreira, no Walmart, no Big, no Carrefour, tudo fazer a distribuição. E nisso teria serviço para a semana inteira, né? Porque você ficaria repondo produtos de loja em loja. Mas tem também a possibilidade de ser contratado pela própria loja.
Neste caso, o próprio supermercado ele contrata as pessoas para serem os seus próprios repositores daquelas marcas menores que não disponibilizam esse serviço de repositor dos próprios fabricantes, né? Então tem essas duas possibilidades de trabalho e é uma área que sempre tem muitas oportunidades. Por isso que no nosso curso já vem no seu certificado essa informação para te ajudar. Então não se esqueça, no sistema tem campos de fazer cadastro do código de barras e também as reposições dos produtos, dos preços, organização das prateleiras, que tudo isso diz respeito à função do atendente, que em alguns lugares vai além, colocam você também para ser repositor de mercadorias. Acompanhe os próximos vídeos. Olá, estamos de volta. Dentro das empresas, trabalhando como caixa, nós também vamos ter a função de reposição de mercadorias, que será o responsável por cuidar das questões do estoque, que será responsável pelas prateleiras, pelas datas de validade, pelos vencimentos dos produtos, será o responsável por observar todos esses fatores, controlando tanto a organização, os vencimentos dos produtos. Você já deve ter até visto. Olha um exemplo tão simples. As laranjas estão quase vencendo. Eles retiram as laranjas mais antigas, colocam as novas por baixo e aquelas mais antigas eles colocam por cima para incentivar os clientes a fazer o quê? A levar os produtos que já estão quase vencendo, para evitar com que eles vençam, para evitar com que haja um prejuízo dentro da empresa. Eles também são responsáveis por controlar as questões de promoção, organizar o estoque de produto, qual é o produto que está na promoção, geralmente faz um queimão, algumas vezes anuncia até no som, olha, tal produto está na promoção, ou pegam eles e colocam mais na porta das lojas para incentivar cada vez mais os clientes a comprar aqueles produtos. Ele que faz a alteração dos preços. Por exemplo, o produto vai entrar em promoção, além de ser divulgado, né, também se altera os preços nas gôndolas. Alguns lugares tem até a máquina de etiquetas que os repositores trocam as etiquetas dos produtos, valendo sempre para o cliente o menor preço anunciado. Então, isso seriam as funções de um repositor de mercadorias. Não é simplesmente só colocar os produtos na prateleira. Lançamento de nota fiscal, estoque, alguns lugares, repositor, estoquista, almoxarifado, pode ser dado vários nomes para esta mesma função. Olá! Nesse nosso trecho do curso, nós vamos falar sobre notas fiscais, que elas são emitidas todas as vezes que o cliente ele passa no caixa. Por exemplo, numa loteria tem notas fiscais? A nota fiscal provavelmente já foi gerada no momento em que o cliente fez a compra de um produto. Por exemplo, o cliente entrou num site na internet e comprou um produto. Ele vai na loteria apenas para fazer o pagamento do boleto. Então, o CPF dele, os dados, já foram lançados lá no site onde ele fez a compra. Se é uma conta de água, de energia, não tem o CPF já na nota daquela conta de água, de energia? Se o cliente compra um jogo, ele pode, né? A maioria desses jogos agora eles estão inventando sites para o cliente fazer o cadastro, onde eles concorrem a mais prêmios. Numa loja de departamentos, um produto um eletrônico que vai ter uma validade, uma garantia maior. No próprio sistema chamado de PDV, existem os campos onde a gente faz o preenchimento da nota fiscal, onde a gente coloca nome, RG, CPF, endereço, CEP do cliente, para que e-mail, todas as informações do cliente na nota fiscal. Isso vai desencadear numa promoção que o governo informou, né? Fale para todos os clientes pedir o CPF na nota. Você já deve ter ouvido e foi em algum supermercado, em alguma loja e falaram para você sobre esse negócio de CPF na nota. Muitos não sabem do que se trata, mas então eu vou explicar para você. É uma campanha promocional do governo de arrecadação de impostos, pois quanto mais CPFs na nota forem registrados, mais impostos o governo vai arrecadar. A loja vai ter que passar mais dinheiro para o governo. Então, por isso que o governo incentiva os clientes a pedirem isso. Aí, o governo informou aos clientes que vai sortear prêmios de 1 milhão, 200 mil aí por ano, e os clientes ficaram mais querendo ganhar esse dinheiro. Então, muitos entraram no site e fizeram seu cadastro, que é o site da nota fiscal, que cada estado, né, a Federação Brasileira tem essas campanhas de arrecadação de impostos, que fazem com que as lojas tenham que pagar mais impostos ainda.
Consequentemente, os preços dos produtos vão subindo ainda mais. Outra coisa que é importante lembrar é que o CPF na nota, todos os anos, a gente vê falar na televisão que fala sobre a declaração do imposto de renda. A parte de 27 mil e pouquinho ali, se a pessoa gastar esse tanto por ano, ela precisa fazer a sua declaração do imposto de renda. Você já ouviu falar? Então, se ficar registrando o CPF demais, automaticamente precisa fazer essa declaração. Então, se uma pessoa só da casa, todos registrarem no CPF dela, provavelmente ela vai se enquadrar em ser aquela pessoa que precisa fazer a declaração do imposto de renda. Para aqueles consumidores que nem registram tanto assim e vão em lojas, tentam fazer cartão de crédito e nunca aprova, é bom pedir o CPF na nota. Por quê? Vai aumentar um negócio chamado score, que é um perfil de movimentação econômica. Quanto maior for a pontuação, mais cartão de crédito vai ser liberado para você, vai comprar uma moto, o financiamento vai ser aprovado mais fácil, vai comprar um carro, a mesma coisa, uma casa. Então, quanto mais CPF na nota, vai mostrar para o governo que você está fazendo uma movimentação, e dessa movimentação garante para você um perfil econômico melhor. Automaticamente o crédito é aprovado para você mais fácil. Então, a nota vai servir para o acompanhamento do governo, para melhorar o seu perfil econômico e também para um controle interno das lojas, onde algumas fazem o cadastro dos clientes e quando está perto do seu aniversário, algumas até mandam uma mensagem: parabéns, feliz aniversário. Quando a pessoa faz o seu cadastro completo, nome, data de nascimento, todas as informações, algumas empresas mantêm um banco de dados e através do PDV, que já faz comunicação automática com a Receita Federal, vai influenciar na arrecadação de impostos do governo e também melhorar o score, que é o perfil econômico das pessoas, tá bom? Você pode baixar aí no seu celular o aplicativo do Serasa. Você baixa esse aplicativo, que aí você vai consultar a sua pontuação no score, para você saber se o seu score está baixo ou se o seu score está alto e os motivos que eles estão oscilando ali. Então, boa sorte! Vou mostrar para vocês uns sistemas de PDV, que é o sistema onde a gente passa as mercadorias, onde a gente lança os produtos, onde tem códigos, que você pode entrar aqui no canal e ver o primeiro vídeo aula do curso de informática, que é as noções de utilização do teclado. Para que serve a tecla ESC, Tab, Enter para confirmar, o F1, F2, F3, aquela reguinha de cima onde tem F1, F2, não é digitar, F mais a letra 1. No sistema a gente olha e observa esses campos, são atalhos para acessar os programas. É claro que cada empresa vai ter códigos diferentes. E quem é que me avisa esses códigos? Dentro da hierarquia da empresa, nós vamos ter o gerente, os fiscais. Tem o fiscal de loja que fica fiscalizando os clientes, produtos, funcionários, se não estão furtando, roubando alguma coisa, fica de olho nas pessoas. Nós vamos ter também o fiscal de caixa, que é a pessoa que vai me ajudar nas atividades do caixa. Nos primeiros dias, geralmente eles passam uma lista com os principais códigos de produtos, como é que eu faço para alterar a quantidade, como é que eu faço para cadastrar o CPF na nota, como é que eu faço para imprimir uma nota fiscal, pois em cada sistema tem um código diferente. Os sistemas são chamados de PDV, ponto de venda. Nos cupons fiscais, que contém lá o nome da empresa, o endereço, os produtos que foram passados, se for cadastrado o CPF na nota, vai estar escrito lá no cupom fiscal ao término da compra. Nesses sistemas PDV também vão existir campos para você fazer a sangria, que é sangria, né? É a retirada de valores que é feito toda hora, né? Colocam até um limite de valor para você não ficar com muito dinheiro lá no seu caixa, no seu balcão de atendimento. Pois se o elemento perigoso vier e levar o seu dinheiro é perigoso, né? Então, não fique com muito dinheiro no seu caixa. Tudo isso as empresas me passam essa orientação. O fiscal ainda vai me orientar também sobre um negocinho chamado quebra de caixa. O que seria quebra de caixa? É que você não pode ficar com mais ou menos do valor total movimentado no dia. Quando a gente chega no final do expediente, vai ser realizado o fechamento de caixa, que é a soma de tudo aquilo que passou em suas mãos no decorrer do dia. No final do expediente, que é realizada essa atividade, é a soma de tudo. Os dinheiros,
as sangrias, que você não pode ficar com muito dinheiro e vai guardando. O ideal é você ter um caderno de anotações ou uma tabela, uma planilha, onde você escreve: às 9 horas guardei tanto, às 10 horas guardei tanto, às 11 horas guardei tanto. E também a maioria das empresas fazem uma tabela que deixa assim embaixo do teclado para você colocar e anotar. Passei um cartão de crédito, passei um cartão de débito. Todas essas informações você precisa anotar, pois no final do expediente você soma todos esses valores para comparar com o valor que vai aparecer no sistema do movimento total do dia. Então, se tiver faltando, é quebra de caixa. Se tiver passando, também é considerado quebra de caixa. E quando as empresas nos contratam, a maioria delas fazem a gente assinar um documento que nós somos responsáveis se houver quebra de caixa, tanto para menos quanto para mais. Se for para menos, esqueci de receber algum valor, corre o risco de ser isso. Se for para mais, corre o risco de eu ter passado um troco errado. Corre o risco do cliente voltar e caçar uma confusão comigo. Não vai ser uma confusão? Ou a loja talvez vai suspeitar de eu ter recebido e não registrado no sistema. Tanto é que a gente não cancela produtos. Se deu algo de errado, se o cupom o cliente não tem o dinheiro para pagar, eu preciso chamar o encarregado do caixa, o fiscal de caixa, para vir e cancelar. Troco, o fiscal de caixa que traz para mim. Por isso que tem sempre uma rotina de ficar perguntando para o cliente se o dinheiro dele está trocado. Tenho certeza que você já viu tudo isso acontecendo. Até o momento que você passa no supermercado, em uma loja, que você vê a pessoa trabalhando no caixa, você visualiza isso acontecendo. Então, nas próximas videoaulas, é bem simples, é só para você ter uma noção do sistema, pois cada empresa tem um sistema diferente de se mexer. Então, boa sorte, acompanhe com bastante atenção a próxima videoaula. Aqui nós temos um exemplo da maquininha de cartão, onde tem o local do monitor, onde tem o teclado, onde coloca o chip e também lugares, cartão sem chip. Mas quase não se existe mais esses cartões sem chip. O que fazer, né? Primeira coisa, a maquininha já se encontra perguntando: coloque ou passe o cartão. Colocou o cartão, supondo que é de chip, já aparecem as opções crédito ou débito. Há outros ali, é questão de parcelamento. A verdade é que não é a loja que parcela, quem parcela é as operadoras de cartão, Visa, Elo, Master, elas que fazem o parcelamento e que geram o valor das parcelas para o cliente. A próxima etapa, supondo que você clicou no crédito ou débito, você vai digitar exatamente o valor da compra do cliente. É claro que existem algumas empresas que têm uma taxinha um pouco maior, porque eles repassam a taxa que a empresa do cartão cobra deles para os clientes, né? Alguns lugares é R$5, alguns lugares é R$3. Isso vai depender da regra da empresa, se for uma empresa menor. Nas empresas maiores, eles já calcularam isso e já incluíram no preço do produto. Depois dessa opção, nós vamos ter que digitar o valor. Digitou o valor, confere o valor, pede para o cliente conferir o valor, peça para o cliente digitar a senha. Aqui embaixo você já percebe o verde para confirmar, o amarelo para corrigir e o vermelho para cancelar, se caso você tenha errado ou o cliente errou ao digitar a senha, né? Transação autorizada. Nesse momento, a primeira via é impressa. Essa é a sua via. Você precisa guardar para fazer o fechamento do caixa depois. Segunda via é a via que você entrega para o cliente. Não se esqueça de entregar. Ela é opcional. O cliente pode querer ou não. Pronto. Você terminou e a maquininha já fica disponível para você atender o próximo cliente. Viu? Tanto que é fácil? Olha aqui de novo para a próxima videoaula. Você deve ter visto que no final da sua apostila tem algumas informações lá sobre ergonomia, sobre a parte de segurança do trabalho relacionada às atividades de atendimento, de caixa, de reposição de mercadorias, porque são atividades repetitivas, onde você faz a mesma coisa inúmeras vezes. Se atender o cliente, eu vou ter que atender eles várias vezes. Se é reposição de mercadorias, eu vou ter que repor as mercadorias várias vezes. Se é uma conferência de medicamentos, de produtos, porque é uma infinidade de segmentos de lojas que podem haver aí a contratação dos atendentes, ou caixa, ou repositores de mercadoria, e tem algumas que a gente faz até de todas as funções. Essas normas de segurança do trabalho vão garantir que as empresas sigam com um padrão para garantir a saúde e segurança das pessoas no ambiente de trabalho. Lá você vai ver que tem NR9, é um laudo que mostra os perigos
dentro da empresa. Alguém já deve ter até visto umas plaquinhas, risco de incêndio, risco de calor, de frio, né? Então isso nas empresas nós temos. Nós temos também a NR7, que obriga as empresas, antes de contratar as pessoas, fazer os exames admissional e quando manda a pessoa embora, faz um exame demissional. Nós temos lá também a NR6, que ela fala sobre os EPIs, que é o equipamento de proteção individual, e o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva. Isso é obrigatório ter nas empresas, extintores, cones, placas, sinalizações. No caso dos EPIs, nós talvez podemos ter uma luva, podemos ter uma máscara, um protetor de ouvido. Isso vai depender do tamanho do perigo existente na empresa. Então, essas são algumas das normas que estão escritas lá no final da sua apostila, para você saber do que se trata, tá? Continuando com os assuntos da sua apostila. Essa daqui, ó, que você pegou e levou. Logo aqui assim está falando sobre o cadastro do CPF na nota. Você sabe o que é isso? É uma questão do governo que faz uma arrecadação de impostos com as empresas. Por exemplo, se você compra um produto que custou R$100, uma média de R$25, R$27, a empresa precisa repassar para o governo para provar que são os impostos pagados. Então a loja não recebe todo esse valor. A loja recebe de você naquele momento, mas tem que repassar para o governo através dos pagamentos de impostos. Isso são as cobranças dos produtos. Quanto mais CPFs na notas forem registrados, mais o governo vai arrecadar. Fez-se até uma promoção, divulgou na televisão, que se os clientes registrarem o CPF na nota, eles têm o direito a concorrer a prêmios no site da Nota Fiscal Goiana, onde eles podem concorrer a prêmios de 1 milhão, de 200 mil, 50 mil para uma instituição de caridade, vem tudo detalhado aqui para você. E outra coisa é as questões do Serasa. Quanto mais CPF na nota o cliente registrar, mais crédito ele vai ter no mercado. Ele vai poder comprar uma moto, comprar uma casa, fazer um cartão de crédito e o limite vai ser aprovado mais fácil para ele, devido a ele ter registrado o CPF na nota. Mostra que ele faz uma movimentação no mercado econômico. Em relação às funções do caixa, uma das primeiras coisas a fazer é a abertura do caixa, onde você vai ter que fazer a conferência de todos os valores assim que você chega. Geralmente as empresas, elas deixam um malote. O que é isso? É um envelope com um dinheiro que foi deixado para você utilizar como troco no próximo horário de trabalho. Então, se não está no seu caixa 1, PDV 01, tem um malote. No PDV 02, tem outro malote. Assim que você chega, jamais confie no que está escrito no envelope. Você precisa conferir, abrir o envelope. Se for moedas de 5, moedas de 10, moedas de 20, de 5, moedas de 50, moedas de R$1, todas elas você precisa conferir, somar tudo e verificar se o valor está batendo exatamente igual. Pois se o valor estiver diferente e você não conferir, for deixar para conferir isso só no momento do fechamento do caixa, que isso é no final do dia, se tiver faltando dinheiro, isso vai ser chamado de quebra de caixa. E essa quebra de caixa, a maioria das empresas responsabilizam os operadores e os atendentes de caixa, que serão os únicos responsáveis por pagar o prejuízo em decorrência das perdas ocorridas por ele mesmo não ter feito a conferência. Então, sempre confira o caixa na hora que você faz a abertura do caixa. Continuando aí a leitura da sua apostila, nós também vamos ter o procedimento de fechamento do caixa. Que hora que é realizado isso? Claro, né? O fechamento só no final do expediente de trabalho. No final do dia, você vai ter que pegar, geralmente, a maioria das empresas organizam uma tabela, onde você vai colocar o que foi cartão de crédito, anotar um por um. O que foi cartão de débito, um por um você precisa anotar, fazer a anotação de todos os valores que você passou. Se foi em dinheiro, vai se dar o nome de sangrias. O que é uma sangria? É a retirada do dinheiro ao longo do dia para você não ficar com muito dinheiro no seu caixa. Existe até algumas empresas que estabelecem um limite de valor. Algumas colocam um limite de 100, de 200, 300, 2 mil reais. É claro que isso vai depender da estrutura da empresa. Se for um supermercado bem pequeno, é claro que o limite vai ser menor. Se for um supermercado bem grande, é claro, com vigilantes e outras estruturas, é claro que o limite vai ser maior. Então, tudo isso vai ser observado. Chegou no final do dia, você vai ter que somar todos esses valores e comparar com a leitura que é retirada do programa.
o nome do programa, PDV, ponto de venda, onde a gente passa as mercadorias. Então, se o seu resultado der ok, estiver exatamente igual, perfeito. Algumas empresas pode haver uma variação de R$ 1, R$ 2 por causa daquela questão do preço. R$ 9,99, R$ 9,98, então pode acarretar de faltar alguma coisa. Nós vamos ter também, tem que dar o mais próximo possível daquele valor. Não pode nem passar e nem pode faltar. Tanto quanto passa quanto falta é considerado como quebra de caixa. O valor tem que ser exato. Este curso vai valer para você trabalhar como operador de caixa, atendente de farmácia, porque repositor de mercadorias, porque a função é basicamente a mesma. Você precisa atender os clientes, fazer demonstração de produtos, organização de prateleiras, verificação de validades, de vencimento, fazer o acompanhamento do cliente. Tem algumas lojas, é claro, que divide uma pessoa responsável para cada segmento. Já em outras, as lojas menores, acaba atribuindo a você um pouco mais de funções. Não só a função específica como caixa, não só a função específica como atendente. Você acaba fazendo mais funções, ajudando em outros segmentos. Quanto menor a loja, mais coisas você vai ter que fazer. Nas grandes empresas, é claro que eles fazem uma divisão onde cada um dos funcionários faz apenas uma única função. Por isso que no título do certificado que você recebeu, vem lá essa informação, né? Curso de atendimento aos clientes em farmácias, drogarias, operador de caixa, reposição de mercadorias, vendas, atendimento. Se você observar também, no verso do seu certificado, existe um negocinho chamado assim, ó, CBO, que é Código Brasileiro de Ocupação. É um registro das principais atribuições que a gente faz no dia a dia, desde o momento em que eu chego até o momento em que eu vou embora. Então, isso já é regulamentado. As empresas fazem a gente assinar um contrato de trabalho, isso logo nos primeiros dias, nos avisando todas essas regras. Estamos de volta. Neste trecho, nós vamos aprender que os operadores, os atendentes, independente do lugar que seja que ele esteja trabalhando, ele terá que conhecer todos os produtos que tem ali para vender. Olha só, o primeiro produto que nós temos aqui é um álcool gel, 70%. Então, esse produto pode estar exposto nas prateleiras. Nós vamos ter que observar que em todos eles é trabalhado através do código de barras. Então, a maioria dos sistemas PDV já fazem a leitura através do código de barras, que todas as informações sobre esse produto já aparecem no leitor, já aparecem no sistema, apenas para você passar a mercadoria e fazer a cobrança. Algumas lojas, o preço vem fixado no produto, e outras não, o preço só vai aparecer no sistema e tem apenas na gôndola. Por exemplo, se você fosse trabalhar em um pet shop, nós temos aqui um produto. Aqui nós vamos ter também o código de barras, a mesma coisa. Os produtos também são vendidos através dos códigos de barras, que são a sequência numérica, aonde, se o código não funcionar, você é quem vai precisar digitar número por número no sistema. Por exemplo, se você trabalha em uma farmácia, nós vamos ter dois tipos de produtos. Esse, por exemplo, que é um produto de uso livre. Qualquer cliente pode chegar e comprar. Geralmente esse é pego com os atendentes. Depois de um certo tempo, onde você adquire um pouco mais de conhecimento, nós vamos ter esse outro produto, que já é um medicamento mais restrito. Perceba que tem até uma identificação, venda só com prescrição médica, com retenção da receita. Lembra que eu mostrei o sistema da farmácia? Onde você precisava fazer o cadastro? Então é para esse tipo de produto. Nesse tipo aqui, onde não contém essa taxa vermelha, não contém essa especificação, não há necessidade. Por exemplo, se for um supermercado, nós temos até uma pasta de dentes. Nesta pasta de dentes, também nós temos o código de barras, que também deve ser passado no leitor. Viu que todos os produtos, independente do segmento local, vai caber ao atendente, ao vendedor, ter um conhecimento específico na área, conhecer os produtos que são vendidos. Todos eles por código de barras. Muitas pessoas acham que é só na loteria que tem o código de barras, mas não é. Nos supermercados, nas padarias, nas lanchonetes, nas distribuidoras, né? Tudo tem produtos, pois as fábricas fabricam os produtos através do código de barras, onde a gente faz o acompanhamento. Outra coisa é que nós vamos ter pequenas identificações em muitos produtos, que é a validade. Talvez não está dando para você ver direitinho, vamos ver se vai aparecer. E nisso, essa questão da validade, se o cliente encontrar um produto vencido na loja,
Pode dar até algum problema no caso das fiscalizações do Procon, né? Neste caso, além de todos os funcionários de reposição, os atendentes também precisam ficar de olho nessa questão da validade dos produtos, pois se o cliente for prejudicado, ele pode até mesmo solicitar uma indenização da empresa por ter levado este produto que estava fora do prazo de validade. Então, isso são dicas e alertas, pois o atendente ele precisa conhecer todos os produtos. É claro que esse conhecimento ele vai se dar com o passar dos dias, pois quanto mais você trabalha naquela profissão, mais você sente amor e vai adquirindo mais conhecimento e assuntos para você conversar e passar essas excelentes informações para os clientes, tá bom? Não é de hoje que todas as empresas têm uma política de atendimento de qualidade. Quanto melhor for o seu atendimento, melhor para você. Algumas empresas chegam até criar uma campanha onde eles desenvolvem a política de um tal cliente misterioso, cliente oculto, cliente secreto, que vai até a empresa se passando por um cliente. Por exemplo, numa farmácia, ele escolhe vários produtos e vai até o balcão ou conversa com os atendentes, criando situações um pouco até embaraçosas para que você possa tentar resolver e apresentar a melhor solução. Se é no supermercado e faz parte atender o cliente sempre dizendo bom dia, senhor cliente, seja bem-vindo, isso vai ser obrigatório para você. Quem é que vai te falar isso? Geralmente os encarregados te avisam. Aqui na nossa empresa nós temos um padrão de atendimento ao cliente. E esse padrão você vai ter que desenvolver todas as vezes que o cliente chegar, não podendo se esquecer jamais de fazer isso. Ao final, muito obrigado por ter vindo, volte sempre. Você já deve ter passado por isso em algum lugar. Então isso é um padrão de atendimento. Isso gera avaliações de bom, médio, ruim. Se tiver uma avaliação ruim, pode ser que você seja convidado para uma pequena reunião para pontuar, para chamar a sua atenção, que não vai ser divertido, né? Então, se a empresa tem esse padrão, por favor, faça esse padrão ser seguido, pois vai garantir o seu emprego por mais tempo. E tem até alguns lugares que dão prêmios para aqueles que tiram nota 10 nessas avaliações. Então, é mais um incentivo para atender cada vez melhor o cliente diante dessas avaliações do cliente oculto, misterioso ou cliente secreto. Olha, não sei se vai ficar muito bom, mas aqui atrás tem um negocinho que é chamado PDV. Isso é dado o nome do ponto de venda. É o nome do sistema que as empresas utilizam para cadastrar os produtos, as mercadorias, reposição de mercadorias, tudo isso já está cadastrado no sistema. Olha só, aqui a gente tem o produto, tem um negocinho aqui, ó, F2 para lançar o produto. Quantidade F8, o valor unitário ele já aparece automaticamente. O total, que é o valor do produto. Aqui embaixo a gente tem cartão F12, aqui já aparece o valor que o cliente paga, aqui você escreve o valor do troco, porque é automático, tá? Você nem precisa se preocupar. Aqui a gente tem um negócio que é chamado CPF na nota. Você já deve ter visto isso aí nos supermercados, nas empresas. É obrigatório as empresas sempre pedir isso. E um negocinho chamado sangria, que não pode ficar com muito dinheiro no seu caixa. Então, ao longo do dia, você precisa guardar várias vezes. Aqui embaixo eu tenho consulta de produto. Tem esse código F10. Faz parte de noções de informática que a gente precisa saber. E o sistema, ele vai ter todo um funcionamento. Esse funcionamento é para que você possa passar, registrar o produto, lançar, passar o troco. O sistema faz tudo sozinho. Você nem precisa se preocupar tanto, tá? Esse primeiro modelo de PDV que eu acabei de apresentar para vocês é o modelo mais simples, utilizado no pregão, numa loja, numa farmácia mais simples, no supermercado, em uma loja de roupas, aonde você vai ter que fazer todo o processo. Se o produto tiver código de barras, você já vai escrever o código de barras. Se tiver o leitor do código de barras, o sistema já faz o reconhecimento, porque código de barras tem na loteria, no supermercado, nas lojas, em vários lugares. Então tem em todos os lugares, e empresas aí utilizam o código de barras. Olha só, agora vamos ver apenas o sistema em funcionamento. Ali, ó, se eu clicar no F2, já serve para lançar o produto. Esses códigos não é todos os sistemas que usam esse mesmo código. Cada sistema que a gente vai trabalhar, você vai precisar observar essa pequena identificação que corresponde ao produto, tá? Aqui eu vou colocar, por exemplo, arroz. Vai ter que escrever a marca, a quantidade, tudo, num lugar mais simples. Num lugar moderno,
Quando eu coloco um númerozinho, um código, passo no leitor, já preenche tudo. Aqui eu vou ter a quantidade. Por exemplo, eu poderia clicar no F8 e já ia para a opção de quantidade. Vou colocar que o cliente quer levar 10 pacotes de arroz. Aqui eu vou pôr o valor unitário. O pacote de arroz deve estar uns R$ 15,99. Coloquei, teclinha Enter para confirmar. Olha, perceba que aqui já apareceu o valor total. Aqui tem o valor que o cliente deve ser cobrado do cliente. Supondo que o cliente pagou R$200. Você vem e escreve R$200. Quando você clica no Enter e confirmar, olha só, perceba que lá embaixo, tá conseguindo ver lá? Já apareceu o valor do troco. É o troco que você precisa entregar para o cliente. E aqui tem F12, finalizar. Quando eu clico em finalizar, o sistema ele já ficou disponível para você atender um outro cliente. Esse primeiro exemplo é como se fosse no supermercado, né? Olha só, esse próximo sistema que eu vou apresentar para vocês é um sistema de PDV, por exemplo, se você estivesse trabalhando de balconista, de atendente em uma farmácia. Aqui eu vou ter o usuário, aí você vai pôr seu nome, você vai pôr a senha, porque para entrar nesses sistemas PDV, cada pessoa tem seu usuário e senha. Depois que você escreveu, confirmou, aqui eu vou ter acesso às informações do sistema, tipo produtos, que vai estar muito ligado à conferência do estoque de produtos, onde vai aparecer para mim a lista completa com o nome dos medicamentos, se é genérico, se é referência, se é de saúde. Eu tenho aqui, dipirona moidratada oral 500 mg. Aí lá na frente tem a data de validade, tem o laboratório, medley, a quantidade no estoque, o valor do produto e lá na frente o valor total. Aqui eu também tenho, algumas empresas tem o CPF na nota, cadastrar o cliente, onde você precisa fazer o cadastro. Pode ser CPF, pode ser CNPJ, preencher todos esses dados. Aí demanda um pouquinho de noções de informática, né? Depois disso, cadastrar receita, que existe nas farmácias alguns medicamentos que só podem ser vendidos com o cadastro da receita, com os dados do médico, todas essas informações. Então você precisa fazer também. Aqui eu tenho a lista de produtos, essa que está aparecendo aqui pra gente, onde a gente está vendo o estoque dos medicamentos e produtos que são comercializados na empresa. Depois que você já tiver escolhido os produtos, tem lugares que o atendente não faz o caixa, mas tem lugares que sobra para ele. Vamos supor que deu R$120. Aqui já aparece, o cliente pagou em dinheiro, aqui você vem e escreve. Se ele te deu R$50 em dinheiro, você escreve 50. Ele quer passar no cartão de crédito, ele te deu R$70 no cartão, você colocou, já viu ali embaixo que apareceu troco 0. Só você finalizar, entregar o cupom para o cliente, já terminou. Então isso seria o passo a passo se fosse trabalhar como atendente ou caixa em uma farmácia. Olha, mas esse sistema chamado PDV, também temos ali usuário e senha, como se fosse para você trabalhar em uma loteria, onde você confirma também, é pessoal intransferível, você não pode emprestar para ninguém. É claro que aqui eu não coloquei F1, F2 para tal coisa, porque a maioria das loterias, eles utilizam a opção da tela inteligente, né? Que a gente toca na tela e já vai na opção. Por exemplo, se fosse para eu colocar um crédito no celular, eu clicaria na tela, igual uma distribuidora, uma lanchonete que coloca crédito para celular. Eu já faço a escolha, claro, digito o número, escolho o valor, recebe antes, né? Porque senão o cliente talvez pede sempre para ele anotar no papel o número para não correr o risco de errar. Finalizar, pronto, você já fez uma recarga para um celular. Viu tanto que é fácil? Olha, continuando aqui a explicação, se você estivesse trabalhando na loteria, tá? Boletos Caixa e boletos dos outros bancos, Itaú, Santander, qual que seja o boleto. Geralmente tem essas duas opções para você utilizar. Veja que tem várias outras coisas para se fazer. Mas em uma loteria, a maioria das coisas é feita através de código de barras. Então vamos clicar aqui em boletos Caixa, perceba que a maioria das loterias você já deve ter visto, existe uma placa que tem um limite de valor a ser pago. Passou ali no leitor do código de barras, o código já é preenchido automaticamente. E aí vai aparecer o valor. Se o código der erro, alguma coisa, aí você tem que digitar todos aqueles 10 números de cada uma das sequências, que geralmente são 40 números que você precisa digitar no teclado. Veja que ali apareceu 200. Com certeza, automaticamente já aparece o vencimento.
Aqui você tem que digitar o valor pago pelo cliente, supondo que ele te deu 200. Quando você clicou em confirmar, já zerou. Significa que não tem troco. Finalizou, pronto. Só chamar o próximo cliente. Mas é fácil demais, não é?